Sabe aquele livro que te pega de maneira inesperada, mexe fundo e não sai da sua cabeça durante dias? Pra mim, Na Colônia Penal foi esse tipo de livro. Eu não conhecia a história e fiquei bem feliz de conhecer através da edição da Antofágica. É um livro com temas fortes e bem atuais. As ilustrações do Lourenço Mutarelli deixaram a experiência ainda mais intensa. No vídeo de hoje eu vou te falar mais sobre Na Colônia Penal e você vai acompanhar algumas das minhas reações durante a leitura. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele joinha que ajuda a gente a crescer. Como eu disse pra vocês, eu tô lendo pela primeira vez o Na Colônia Penal e no texto de apresentação, o Ivan Mizanzuc, ele diz que é um texto que sufoca. Eu li poucas páginas, eu tô na página 39 e já tô sentindo um sufoco considerável. O livro ele começa com um viajante explorador que tá conversando com um oficial. E esse oficial descreve o funcionamento e as peças de uma máquina. É uma máquina um tanto quanto assustadora. O livro é de 1914 e a primeira frase é a seguinte: é um aparelho peculiar. Quem apresenta esse tal aparelho é o oficial, que conversa com um viajante explorador. Logo a gente percebe que o oficial tem um certo fascínio pelo aparelho, que serve para punir quem infringe as regras. Mas ao longo da leitura, esse aparelho vai tomando outras interpretações possíveis. É o tipo de coisa que só autores geniais como Kafka conseguem fazer. Além do oficial e do viajante, outros dois personagens estão na cena: o soldado e o condenado. Nenhum deles tem nome próprio. O leitor só fica sabendo vagamente por que o tal condenado está preso. Ele desobedeceu os seus superiores. Agora, o que é pior, ele não sabe por que ele foi preso e ele não teve o direito de se defender. O oficial conta tudo isso com a maior naturalidade, como se fosse plenamente aceitável uma pessoa ser condenada e não ter direito à defesa. Aqui existe uma semelhança com outro livro do Kafka, O Processo, onde Joseph K. também não sabe por que ele foi condenado. Os quatro personagens estão numa ilha nos trópicos e tanto o soldado quanto o condenado não entendem o que o oficial conversa com o viajante explorador. Ao longo da leitura, a gente percebe que Kafka está falando de um poder que condena sem fundamentar e deixa marcas no corpo das pessoas. E só para esclarecer, eu não estou fazendo uso de nenhuma figura de linguagem. A máquina de fato entra no corpo dos condenados. Avancei um pouco na leitura e eu tô num ponto do livro que o oficial já deu vários detalhes do funcionamento desse aparelho para o viajante. Duas coisas me chamam bastante atenção. Nessa altura a gente já entendeu que o aparelho é um aparelho de tortura e é muito forte e chocante como o efeito que o Kafka consegue, porque o oficial ele descreve esse aparelho, essa tortura, de uma forma técnica, normal, como se fosse um procedimento plenamente aceitável. Então essa descrição minuciosa e técnica é muito chocante. O efeito que o Kafka consegue com isso é muito poderoso. Todos os temas kafkianos já estão bem presentes nesse ponto do livro que eu tô. O autoritarismo, o absurdo, a alienação, é extremamente forte a narrativa. E outra coisa que me chama bastante atenção também é que desde o começo do livro, o Lourenço Mutarelli, o ilustrador, ele coloca esses ornamentos aqui, né, em praticamente todas as páginas. E no começo não fica muito claro qual o sentido desses ornamentos, né, digamos assim. E nesse ponto que eu tô do livro, onde o oficial já contou bastante sobre o funcionamento do aparelho, você entende o porquê dessas ilustrações do Lourenço Mutarelli, o que elas estão dizendo, né? Elas parecem uma coisa, mas depois elas passam a significar outra coisa. É incrível.
Na colônia penal perturba desde sempre. Em 1916, Kafka leu o texto em Munique para uma audiência de cerca de 30 pessoas. Alguns saíram da sala. Uma senhora desmaiou. E os críticos que estavam presentes escreveram textos nem um pouco elogiosos. Enquanto o oficial descreve o funcionamento da máquina, ele fala também de um antigo comandante, que foi quem idealizou o tal aparelho e o processo que ele executa. Esse antigo comandante aparece diversas vezes no discurso do oficial. Ele fica pairando ali. Na minha interpretação, entre outras possíveis, esse antigo comandante funciona como uma nostalgia por um tempo em que as coisas eram mais rígidas e mais organizadas. O oficial claramente gosta mais do comandante anterior do que do novo, que foi quem chamou o viajante explorador para observar a máquina e dar a sua opinião. Isso pode soar familiar com alguns eventos recentes do mundo contemporâneo. Muita gente, em meio à incerteza com o futuro, acha que uma figura autoritária e rígida vai resolver os problemas e colocar ordem nas coisas. A história mostrou que não é bem assim, mas parece que a humanidade tem dificuldade de aprender essa lição. Além do impacto com a história do livro, que eu não vou contar como termina para não estragar a experiência de vocês, eu fiquei muito impressionada com as ilustrações do Lourenço Mutarelli. Quando eu recebi o livro em casa e comecei a folhear, o azul das ilustrações me chamou muito a atenção. É um azul sombrio e profundo. Fora que as figuras do Lourenço Mutarelli sempre têm um quê de fragilidade, uma deformação, um traço aberrante. A Antofágica acertou em cheio nessa edição e eu já disse pra todo mundo lá que é o meu livro preferido até agora. O livro tem 3 textos de apoio no final. O primeiro é de Lênio Streck, jurista que fala muito sobre como a história de Kafka traz reflexões poderosas sobre o direito, a lei e o julgamento. O segundo é da professora de literatura da USP, Celeste Ribeiro de Souza, que traz várias informações históricas que ampliam a leitura. E o terceiro, que foi o meu preferido, é do professor de teoria literária da Unicamp, Márcio Seligman Silva. Ele diz que o tal aparelho inventado por Kafka tem 3 dimensões: a punitiva, a literária e a sexual. O texto, explodiu a minha cabeça. Sem falar que o texto de apresentação é do jornalista Ivan Mizanzuki, criador dos podcasts Anticast e Projeto Humanos. E a tradução foi feita direto do alemão pelo P.T. Rissati, o mesmo tradutor da Metamorfose. Com a pandemia, a economia está passando por um momento delicado e o mercado editorial não é diferente. Comprando o livro, você ajuda a editora a se manter e continuar colocando livros tão especiais no mundo. O link para compra tá aqui embaixo. A edição da Antofágica tá muito caprichada, como sempre, né? Não deixa de me contar nos comentários se você já leu Colônia Penal, qual a sua relação com Kafka e sugestões de pautas para os próximos vídeos. Tchau!